Oi, gente, boa noite. Não sei que horas que vocês vão assistir esse vídeo, mas agora é de noite. E eu tô aqui mais uma vez para falar sobre o meu pai, né? Eu falei para vocês que eu ia gravar um segundo vídeo, porque foram muitos assuntos durante a semana. Eu fiquei uma semana sem gravar vídeo. Queria gravar desde o dia que aconteceu, mas não deu para gravar. Bem, gente, eu tô aqui com o meu caderno na mão, com as anotações, né, das coisas que aconteceu. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a alta, sobre o dia que ele recebeu alta e como está sendo a recuperação dele. Bem, gente, quinta-feira passada eu estive no hospital novamente, eu tive segunda-feira, aí fui novamente na quinta-feira para visitar ele. Ouvi um barulho. E quinta-feira eu fui bem mais tranquila, graças a Deus, até porque também o amigo dele tinha me contado dessa história, né, que aconteceu, que o filho dele foi lá socorrer meu pai. E eu fiquei sabendo disso só segunda-feira à noite, depois que eu cheguei da visita, daquela visita que eu fui ansiosa, preocupada. Aí o amigo dele ligou pra mim e falou, aconteceu isso, isso e isso. Aí eu fiquei mais tranquila, eu falei, então se Deus permitiu que esse rapaz fosse lá, né, pra socorrer meu pai, então não é porque Deus quer que ele morra agora. Então eu fiquei bem mais tranquila, gente, com essa notícia. Eu acho que é chuva, gente, tá começando a chover. Aí quinta-feira, estive lá pra visitar meu pai novamente. Chegando lá, encontrei um senhor na fila, olhei pro rosto dele e falei, o senhor veio visitar o José? Aí ele falou sim, eu falei, porque eu sou filha dele e tal. A gente ficou lá maior tempão conversando. Aí ele até falou comigo que quantas pessoas, né, morrem, às vezes a pessoa tá bem, né, e tem um infarto fulminante, né, e morre ali na hora. Então ele falou, conversou comigo, falou que Deus que sabe, né, Deus que sabe o dia e a hora que a gente vai. Se não for da vontade de Deus, é porque não é para ser agora. Aí ele ficou conversando comigo, né? Aí depois chegou a irmã do meu pai. Aí nesse dia, a visita começa às 2h30. Só que demoraram, gente, para abrir o portão da visita. Aí eu falei, meu Deus, por que tá demorando tanto? Por que eles não abrem logo esse portão? Aí começou a chover. Aí já era quase 15 para as 3, não tinham aberto o portão. O que fizeram? A moça veio abrir o portão e levou a gente para uma sala. Ela falou, eu vou deixar vocês aqui porque tá chovendo lá fora e vocês não podem ficar na chuva. Gente, a sala encheu, né, de pessoas, né, dos visitantes. Aí a gente ficou em cima, né, eu, esse senhor e a irmã do meu pai. Ficamos em cima, falamos, não. A gente quer, a irmã do meu pai ainda falou, como é que pode? A gente chegou primeiro e o que parece que chegou depois tá indo na frente com a gente ficou em cima. Ficou em cima, até porque esse dia, gente, era um dia decisivo. Era um dia até que ele poderia receber alta, a gente já sabia se ele ia receber alta logo, e ia sair o resultado da segunda tomografia. Como eu falei, ele fez a primeira tomografia, não deu em nada, aí os médicos falaram que ele tinha que fazer outra tomografia e que o resultado ia sair na quinta-feira. Tinha que esperar 48 horas para fazer a outra tomografia. Então a gente ficou em cima. Aí eu anotei aqui, gente, o suspense da médica. Gente, a médica fez um suspense. Falei, meu Deus, falei, é uma coisa assim que parece que é pra você ter medo. Eu falei, tá repreendida. Ela foi, porque eu falei, José. Falei o nome do meu pai, José, falei o nome dele todo. Aí ela foi, olhou assim no papel, olhou. Ela começou a olhar assim no papel. Daqui a pouco ela entra no Zap, olhou assim. Aí depois não falou mais nada, saiu. Eu falei, hein? Aí a gente ficou assim, olhando um pra cara do outro, tipo, sem entender. Falei, essa mulher olhou no papel, olhou no Zap e não falou nada. Aí ela falou, primeiro ela falou familiares do José, a gente logo se apresentou.
Mas só que não tem só ele de José no hospital. Ela tava com papel com o nome de um monte de José. Aí ela foi e falou, a gente falou o nome do meu pai todo. Ela falou, não é esse José não, é José Carlos. Aí foi chamando as pessoas. A gente ficou em cima, eu nervosa ali querendo saber logo se meu pai ia receber alta, querendo saber logo o resultado dessa tomografia, se ia dar alguma coisa, mas eu tava crendo que não ia dar em nada. Aí ela começou a chamar os nomes e eu fiquei em cima dela. Eu fiquei na porta olhando os nomes na ficha dela para ver se eu encontrava o nome do meu pai. Ela virava a ficha, virava os nomes e nada de aparecer o nome do meu pai. De repente apareceu o nome dele. Apareceu uma lista que só tinha José. Aí meu pai era o quarto José a ser chamado. Aí ela chamou o nome dele. Aí, né, a irmã do meu pai e esse senhor deixaram eu ir na frente, né? Como eu sou filho, ela falou, vai você primeiro. Não, mas só que antes a irmã do meu pai, não sei que jeito que ela deu, que ela entrou lá, conseguiu ver ele, ela falou, Mayara, quando você lá, você entra, quando você for lá ver ele, você entra, abre o armário que tem em cima da cama dele e põe a meia no pé dele, porque ele pediu pra colocar a meia. Eu não sei que jeito que ela deu, que ela conseguiu entrar lá pra vê-lo. Eu falei, tá bom. Eu achei assim, ela até um pouco... Sei lá, achei ela um pouco nervosa. Falei, será que aconteceu alguma coisa? Falei, será que aconteceu alguma coisa, ela não quer me falar? Ai, gente, passa tanto pensamento na nossa cabeça nessa hora, que só Jesus, né? Foi assim, um pouco tenso esse dia. Ai, eu, né, tenso também pra entrar ali na sala pra ver meu pai novamente, né? Porque não é fácil, né? Você ver seu pai ali numa situação, falando, né, com dificuldade. Não é fácil, gente. E você tem que ser forte, né? Você tem que ser forte para passar força para a pessoa. Você não pode demonstrar fraqueza, porque a pessoa nessa situação tá muito frágil. Aí eu entrei na sala, aí meu pai logo me abraçou. Sabe, olha só, gente, o que meu pai falou pra mim. Meu pai me deu um abraço e me deu uma ordem também, gente. Sabe o que ele falou pra mim? Que era pra mim ir falar com o médico, pra falar que ele queria ir embora, que ele não queria mais ficar ali, que ele queria ir pra casa, que estavam maltratando ele, que ele tava sendo maltratado. Eu falei, maltratado? Por que estão te maltratando? Ele, tô todo sujo, não tomei banho. Falei, ué, mas eu abracei ele, senti até cheiro de sabonete. Falei, não tá falando isso. Acho que só tá falando isso pra querer ir embora. Aí ele falou, vai lá agora. Tem que ver, gente. Ele falando enrolado, mas falou, vai lá agora falar com o médico. Aí eu falei, mas pai, eu não sei se eu posso entrar de 2 vezes, não. A pessoa que entra a primeira vez pra visita, é aquela vez que acabou, não sei se pode entrar. Aí ele falou, você não quero, não quero nem saber, você vai lá, fala com o médico e volta aqui. Eu falei, é uma ordem, pai? Aí ele falou, é uma ordem. Gente, eu ri tanto. Aí a dona que tava lá com acho que era esposo dela, não sei, ela olhou assim pra mim também e riu. Aí eu entrei, aí eu botei logo a meia no pé dele, eu falei, tá bom, pai, tá bom. Falei, tá bom, vou ver o que eu posso resolver, mas não garanto nada. Eu ainda falei pra ele, eu não sei se eu vou poder voltar não, porque daqui eu vou ter que ir no dentista, tô com o dentista marcado hoje, então não sei se eu vou poder voltar. Aí eu conversei com ele, falei pra ele se acalmar, se tranquilizar, né? Aí tava muito nervoso, tava muito agitado, assim, não muito nervoso, mas tava nervoso, agitado, querendo ir embora. Ninguém quer ficar em hospital, né, gente? A pessoa quer ir embora logo. Aí falei, tá bom. Falei, tá bom, pai. Vou ver o que eu resolvo pro senhor. Aí depois disso, né, foi a minha tia. Aí depois foi esse senhor que tava com a gente, né, que foi visitar meu pai, pra entrar também pra ver ele. Aí eu fiquei esperando. Aí o senhor se despediu de mim. Eu ainda falei pra ele, dá uma palavra pra ele, tranquiliza ele lá que ele tá nervoso, falar pra ele que ele tem que obedecer os médicos. Aí ele entrou. Inclusive esse senhor é pai desse menino que passou a madrugada com ele lá internado. Aí ele tranquilizou ele. Aí depois minha tia foi lá, entrou, falou com ele.
Aí eu voltei para a sala de visita. Aí eu falei, porque era o dia também de falar com o médico, porque nem todo dia o médico tá lá para falar do caso. E o médico ia falar se ele podia ter alta ou não. Aí eu voltei para a sala de visita, fiquei lá, e fiquei andando. Falei, meu Deus, por que eu tô... Falei, meu Deus, por que eu tô andando para lá e para cá igual uma doida? Porque eu queria logo saber o resultado da tomografia. Aí, por fim, gente, foi de Deus mesmo, que eu não quis ficar sentada, mas foi bom eu ter andado. Porque a moça... Aí eu fui pro lado de fora, aí a moça falou, olhou pra mim e falou, vem você e mais 4 comigo. Aí eu falei, mas eu não sou pra visita não, eu já visitei, já. Ela falou, não, não é visita não, é pra falar com o médico. Gente, eu fui a primeira da fila pra falar com o médico, graças a Deus. Ai, fui a primeira. Aí o médico chegou, o médico também cheio de releixo, né, como diz Dona Ruber, conversando lá, não sei o que lá, aí foi e veio. Aí ele falou assim, tem um paciente aí que teve um derrame hemorrágico, tá internado, teve alta já há 1 mês, ele tá bem, tá lúcido, tá falando, tá com os movimentos do corpo bom e ninguém veio buscar ele. Tem que ver o que vai fazer com ele, porque ele não pode ficar assim largado. Aí eu pensei, meu Deus, isso que é triste, né? A pessoa às vezes não tem ninguém. E o paciente tá lá já há 1 mês, ninguém, às vezes não tem família, né? Aí, enfim, aí o médico chamou. Aí eu dei o nome do meu pai, aí ele falou. Ele fez uma tomografia, o laudo da tomografia vai sair, mas ele vai receber alta hoje. Aí eu e a irmã do meu pai falamos junto, hoje? Foi tão engraçado, gente. Hoje? Aí me vi nesse pensamento, meu Deus, vai ter que ver carro pra levar, vai ter que ver isso, aquilo. Aí eu falei, meu Deus, mas só que eu tinha dentista marcado, eu não pude ficar. Então o que eu fiz? Peguei o zap dela direitinho, da irmã do meu pai. Falei, se ele receber alta hoje, qualquer coisa você me liga e me avisa. Aí fui pro dentista e tal. Aí depois eu até pensei, falei, poxa, fui pro dentista, mas podia ter voltado pro hospital e visto se meu pai recebeu alta, ficado lá com ele. Mas não tinha pensado nisso, fui embora pra casa. Aí daqui a pouco eu tô sentada na cama, não sei o que eu tô fazendo, gente. Eu cheguei em casa, aí eu tô sentada na cama, daqui a pouco o telefone me liga, gente. Meu pai já estava em casa, já tinha tido alta. Ele ligou muito emocionado, gente. Ele estava muito emocionado, porque ele queria muito sair do hospital. Aí ele falou, tô em casa, tô em casa. Né? Ele tá falando assim, aí ele falou, tô em casa, vem aqui me ver. Eu falei, não, pai, não posso sair te ver hoje, porque já tá tarde. Amanhã eu vou aí te ver. Falei, calma, mas o senhor viu? Falei, Deus atendeu o teu pedido. O senhor não queria? O que o senhor mais queria não era ir pra casa? Então o senhor tá em casa, pai. Aí eu fui dar uma palavra a ele, né? Uma palavra de força. Aí, gente, eu fiquei preocupada, sabe por quê? Porque eu tava falando com ele, teve uma hora que ele parou, não falou mais nada. Eu fiquei, pai. Aí eu fiquei preocupada, eu falei, meu Deus. Porque esse negócio dele se emocionar... Aí eu desliguei o telefone, minha mãe falou, Mara, então desliga e espera. Aí eu liguei pro amigo dele, aí o amigo dele falou pra mim que é assim mesmo, que a pessoa nessa situação fica frágil. Ele, inclusive, foi buscar ele no hospital, ele falou que ele chorou muito quando ele saiu do hospital. Ele tá com sentimentos muito à flor da pele e diz que a pessoa assim, a pessoa que sofre, né? Isso, a pessoa fica muito sentimental. Ele falou pra mim, Maiara, o seu pai agora está sentimental. Sentimental. E ele está mesmo, gente, porque qualquer coisinha que fala com ele, assim, qualquer lembrança, pai, um amigo mandou um abraço pro senhor, aí ele vai e começa a chorar. Ele tá assim, gente, qualquer coisinha ele chora. Então, no dia seguinte, eu nem lembro mais se foi no dia seguinte, mas eu acho que foi no dia seguinte, eu fui lá visitá-lo. Fui lá na casa dos irmãos dele. Aí, chegando lá,
Tava meu pai e meu avô, gente. Já já eu vou contar pra vocês a história do meu avô. E vou contar pra vocês também por que eu queria que meu pai ficasse aqui. Aí eu fui, gente, pra ficar, eu pensei em ficar só 1 hora. 1 horinha, porque eu tinha, gente, os compromissos pra fazer aqui em casa. Aí eu falei, vou lá, vou ficar só um pouquinho com ele, depois eu volto mais tarde, eu volto no outro dia. Mas aí acabou, gente, que eu fui e fiquei quase o dia inteiro. Porque ele tá muito sentimental. E ele também não queria que eu fosse embora. Aí eu fiquei lá, coloquei uns louvores pra ele escutar, ele chorou, ele cantou. Ele me pediu pra colocar no Facebook que ele queria ver a final do jogo do... Gente, vocês acreditam que meu pai queria ver a final do jogo que ele perdeu no dia que ele caiu e passou mal? A final do jogo do Flamengo? Ele me pediu pra botar no Face pra ver. Aí, gente, fiquei lá com ele. Dei comida, gente, na boca do meu pai. E a comida dele é assim, é batida no liquidificador, nada, tem que ser tudo batido. Tô ouvindo barulho. Tem que ser tudo batido, gente, não pode ser nada, ele não pode comer pedaço de carne, nada disso, é tudo batidinho. Aí, e também, você não pode pegar assim de colherada e enfiar. Tem que ser de pouquinho em pouquinho, porque ele também tá engasgando por qualquer coisa, gente. Fui dar água a ele 2 vezes, ele engasgou. Teve uma hora que ele engasgou, gente, eu pinguei 2 gotinhas assim de água. Foi a água da oração. Pinguei assim na boca dele, aí ele foi e engasgou. Aí teve uma hora que ele quis sentar, aí ele foi e engasgou também. Eu fui chamei, tio, ele tá engasgando. Ele falou, calma. Aí eu fui bati nas costas dele e falou, não precisa bater nas costas dele não, é assim mesmo. Aí ele foi voltando. Qualquer coisinha ele tá se engasgando. Então tem que ter todo cuidado. Mas só que o meu pai, gente, a mente dele tá boa. A mente dele tá lúcida. A mente dele está perfeita. O problema mesmo é no corpo. Mas graças a Deus esse AVC, AVE foi uma coisa leve. Não foi uma coisa grave. Porque... teve uma senhora que conversou comigo, que falou que o filho dela teve e até perdeu a memória. Não conhecia mais ninguém, não sabia mais quem era. Então, graças a Deus, ele tá com a mente perfeita, gente. Então, pessoal, por que eu queria que meu pai ficasse aqui? Porque lá na casa dos irmãos do meu pai, são 5 irmãos. São 5 irmãos. E todos eles trabalham. E o irmão que pode ficar com meu pai tem uma deficiência na perna. E além de ter uma deficiência na perna, ele tem que cuidar do meu avô. Meu avô que tá com problema teve um problema na próstata, tá usando sonda e também teve um AVC. O meu avô, pai do meu pai, teve um AVC. E inclusive o meu pai que estava ajudando o meu tio a dar banho no meu avô. Inclusive eu acho que talvez seja até por isso que forçou também do meu pai ter isso, porque o meu avô é um homem alto de 2 metros, quase 2 metros de altura, e o meu pai é baixinho. Então meu pai que estava pegando o pai dele para dar banho. E a minha preocupação era o que, gente? Eu fiquei pensando, se o meu pai que ajudava o irmão dele a cuidar do meu avô, agora que meu pai tá doente, como é que ele vai dar conta dos dois? Aí eu conversei com ele, falei, pai, não tem problema nenhum. A minha mãe já falou, porque meus pais são separados. Minha mãe já falou, pai, não tem problema nenhum do senhor vir pra cá. Minha mãe falou comigo, conversou, minha mãe falou, Mayara, seu pai é um ser humano. Ele é um ser humano. E eu não tenho nada de mágoa, nem de raiva. E assim como ele tá precisando, poderia ser eu. Então, se ele quiser ficar aqui, não tem problema nenhum. E eu também me sentir assim mais segura de estar com ele aqui em casa para mim poder assisti-lo, para mim poder dar atenção, sabe? Para mim poder estar ali monitorando ele. Então, eu preferia que ele ficasse aqui comigo. Mas ele quis ficar lá. Ele falou, não, vou ficar aqui. Eu até falei, pai,
Se coloca no lugar do seu irmão. Aí ele falou, mas eles dão o jeito deles. Meu pai é uma pessoa teimosa, gente. Teimosa e turrona. Aí eu falei, tá bom, pai. Tá bom. O senhor fica aí. Depois, se o senhor quiser vir pra cá, pra casa, não tem problema nenhum. O senhor vai pensando. E vamos ver. Falei, vamos ver. Se depois o senhor quiser vir pra cá. Mas minha mãe falou que não pode ficar contrariando ele não, porque ele não pode se estressar, não pode se aborrecer. Minha mãe falou, então deixa ele à vontade, porque a gente quer o melhor para ele. Se ele tá se sentindo bem lá, então tudo bem. E também na questão do espaço, porque lá a casa é pequena, aqui é grande, aqui tem 3 quartos. E lá a casa é muito pequena. E ele não tá na casa dele, porque o irmão dele não pode ficar lá na casa dele. A casa dele é maior. Porque ele tem que cuidar do pai. E ele não pode ir para a casa do meu pai para cuidar do meu pai lá. Por isso que o meu pai está na casa dos irmãos. Mas graças a Deus ele está bem lá, está sendo bem cuidado. Né? Mas se ele quiser vir para cá, as portas aqui vão estar sempre abertas. Né? Mas graças a Deus ele está bem lá. Hoje ele já me ligou. Ele me ligou hoje, gente, falando por que eu não fui lá ontem. Falei, não fui porque deixei o senhor mais à vontade com os seus irmãos. Porque ontem, domingo, todos os irmãos dele estavam em casa. Então minha mãe falou, Mayra, a casa vai estar cheia, melhor você ir durante a semana. E aí ele falou, mas eu quero que você venha aqui. Graças a Deus, gente, a voz dele tá melhorando. Hoje ele me ligou, eu achei que a voz dele já tá bem melhor, deu pra mim entender melhor. Né? E aí ele falou, mas eu quero que você venha aqui porque ninguém veio me visitar hoje. Eu falei, meu Deus. Falei, meu pai quer visita todo dia. Porque a pessoa assim, ontem foi o pessoal, os amigos dele, o pessoal da igreja. E ele falou que hoje ninguém foi visitar ele, que ele queria que eu fosse lá. Ele quer alguém que fique com ele. Por isso que eu queria que ele ficasse aqui. Né? Porque aqui eu ia ter mais atenção para dar a ele. Né? Aí minha mãe falou, Mayra, seu pai quer receber visita todo dia, porque a pessoa assim quer ter alguém para conversar, alguém para dar atenção. E como eu fui lá nesse dia, fiquei lá o dia inteiro, então ele quer que eu volte. Aí ele também pediu para ver a Luísa. Pediu para me levar a Luísa. Eu falei, tá bom, pai, vou levar a Luísa, mas para levar a Luísa minha mãe tem que ir junto. Né? Eu não posso ficar a Luísa sozinha. Então o senhor aguarda mais um pouquinho. Nós vamos levar a Luísa. Gente, então é isso. Eu quero falar para vocês que agora que meu pai recebeu alta, o que vai começar a ser feito, gente? A fisioterapia para ele recuperar o movimento do lado direito e a fono. Eu conversei ontem com a esposa do anjo que salvou meu pai. Eu chamo ele agora assim, gente. Esse filho do amigo do meu pai, eu chamo ele de anjo. O anjo enviado por Deus. A esposa dele é enfermeira. Aí eu fiquei conversando com ela, falei, quanto tempo mais ou menos que a pessoa demora para recuperar? Ela falou que em 6 meses para a pessoa, tá 90% com o movimento do corpo recuperado. Aí ela conversou comigo. Ela falou que se meu pai tá conseguindo urinar, ela me explicou que o meu avô não consegue mais urinar por o nome do... Ela falou que a gente tem o esfíncter. E que o esfíncter do meu avô não funciona mais. Por isso que ele tem que usar a sonda. Porque se ele não conseguir urinar mais, e a urina ficar presa, pode dar um problema muito grave que se chama, bexigose, e que pode levar ele a ficar... ele pode entrar em coma por conta desse xixi que fica acumulado. Por isso que ele tem que usar a sonda. Já o meu pai, graças a Deus, está conseguindo urinar. Né? O meu tio fez um esquema lá com a garrafa PET. Ele pegou a garrafa PET e deu um furo assim na frente. E meu pai tá urinando na garrafa PET. Ele não tá usando fralda por enquanto. Ela falou que bom. Ela falou que bom que seu pai tá conseguindo. É sinal de que o esfíncter dele tá funcionando bem. Ela falou que todos nós temos esse esfíncter. E ela falou pra mim que agora é a fisioterapia e a fono.
para ele recuperar a voz. Aí eu conversei com ela sobre o esposo de uma amiga, que também é inscrita aqui no canal, inclusive ela comentou no meu vídeo me dando força, que o esposo dessa amiga eu também acho que teve o AVC, e a mão dele é assim viradinha. Aí eu falei pra ela, eu acho que ele tem a mão assim, porque vai ver, ele fez a fisioterapia, mas não ficou 100%. Aí ela falou que ou ele fez, ela falou, ou então ele fez, mas não concluiu. Aí o músculo acabou relaxando. Então a mão dele não voltou ao movimento, não voltou ao normal, e acabou relaxando, acomodando, e ficou assim. Ela falou por isso que o seu pai tem que fazer a fisioterapia mais rápido possível. Ela falou que dói fazer a fisioterapia, mas eu falei pra ela, acho que meu pai não vai nem sentir dor, porque de tanto que ele quer logo ficar recuperado, então acho que ele não vai nem sentir dor, ele vai querer fazer logo pra ficar bom. Aí eu conversei com ela, tirei umas dúvidas, e é isso, gente. Agora é a guerra da fisioterapia e da fono, para que ele possa recuperar os movimentos e a voz voltar ao normal. Gente, agora vamos seguir aí com essa etapa. No próximo vídeo eu vou trazendo aqui mais o restante da história, porque eu queria falar de um assunto aqui, um assunto que ele falou que ele foi maltratado no hospital, que é muito engraçado, mas não vai dar pra me falar nesse vídeo, porque já tá longo, gente. De novo o vídeo ficou longo. Gente, mas essa história não tem como ficar longa, porque eu tenho que contar passo a passo, aí não dá. Bem, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no meu canal, tá bom, gente? E deixem aí nos comentários, eu gosto quando vocês comentam. Tá bom, gente? Beijo e até o próximo vídeo. Eu acho que eu não esqueci de nada. Se eu esqueci de alguma coisa, fica para o próximo vídeo. Tava olhando aqui no caderno, não esqueci de nada mesmo não. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. E eu devo visitar ele ou amanhã, terça-feira, ou na quarta-feira. Eu falei pra ele, pode deixar que eu vou aí te visitar. Pode deixar que eu vou aí. Não esqueci do sim ou não. Vou aí essa semana. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.